A partir de agora, os nossos canais de interatividade com o público já estão abertos. Você pode enviar a sua pergunta hoje, segunda-feira, falando sobre o direito do consumidor. Daqui a pouco, a Nadir Zappellini do Procon estará ao vivo aqui nos nossos estúdios para tirar as suas dúvidas e responder às suas perguntas acerca do direito do consumidor. Você, de repente, comprou um produto que não funciona ou, enfim, uma prestadora de serviços que não deu o serviço que você contratou. Qualquer problema relacionado ao direito do consumidor, você tem a chance de tirar as dúvidas hoje e já entrar com o processo, saber como fazer para resolver o seu problema através do nosso quadro ao vivo aqui no programa Mais TV. Mas a gente abre o programa e a semana, logicamente, com novidades na área política. Afinal de contas, acabou o prazo, pelo menos o prazo local, com essa história de indeferir candidaturas, de fica, não fica, é candidato, não é candidato. Explica pra gente, João Paulo Messa. Pois é, o 5 de agosto foi estabelecido pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela presidente do tribunal, que esteve inclusive aqui em Santa Catarina há poucos dias dando uma palestra, estabeleceu o dia 5 como um prazo ligeiramente flexível, não tão inflexível assim, mas os juízes deveriam, até o dia 5 de agosto, dar o último despacho sobre os casos que estão pendentes aí com pedidos de indeferimento de candidatura. E o que foi feito? Mais ou menos o que se previa. O prazo terminou ontem, mas ainda existem alguns despachos, alguns processos que vão ser liberados apenas no dia de hoje. Quais são? Aqui em Criciúma, do candidato a vereador James da Silva, pelo PMDB, que é presidente do Centro Social Urbano, que se desincompatibilizou numa data. Nós aí fizeram uma placa de inauguração numa data posterior àquela que ele desincompatibilizou, e aí usaram essa placa para provar que ele ainda estava ligado ao Centro Social Urbano, que tinha decisões. Virou um processo jurídico, o mais demorado de todos foi o dele, e o juiz Dr. Rogério Mariano do Nascimento vai se pronunciar tarde de hoje sobre qual é o despacho. O promotor já pediu indeferimento da sua candidatura. Eu já disse aqui que normalmente os candidatos a vereador, quando têm o pedido de inscrição indeferido, eles dificilmente recorrem ao Tribunal Regional Eleitoral, porque o custo é bastante alto. Se aqui em Criciúma os advogados, os partidos colocam advogados à disposição, no Tribunal Regional Eleitoral, aí já vai mais ou menos pela vontade do candidato, é o candidato que tem que bancar o advogado, e aí eu não sei qual será o recurso apresentado pelo James da Silva, se ele vai recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral, caso de fato vier a ser impugnada a sua candidatura. Bom, esse é o caso de Criciúma. Em Cocal do Sul, tem o caso de Aldo Furlan. Tem ainda até o final da tarde de hoje, a qualquer momento, hoje pela manhã, conversei, não diretamente, indiretamente, através do produtor do meu programa, conversei com o doutor Paulo Webster, que é o advogado do candidato a prefeito Aldo Furlan, em Cocal do Sul. Ele está aguardando o deferimento da sua candidatura, mas tem manifestação pelo indeferimento. Vamos saber hoje à tarde ainda se ele terá ou não deferido o seu mandato, o seu registro de candidatura. Os demais são aqueles 3 casos já pontuais, o do Neguinho em Forquilinha, o de Clésio Salvaro em Criciúma e o de Décio Góes na Praia do Rincão. Todos eles vão ter que recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. Todos eles estão falando positivamente, otimista. Não, todos eles já estiveram em Florianópolis, conversaram com advogados da capital, continuam fazendo campanha, é como se não tivesse tido candidatura indeferida. Até onde isso é uma estratégia, até onde isso vai acontecer, bom, o tempo dirá. E esse tempo tem data marcada. 23 de agosto é o prazo que, como aqui foi dia 5 de agosto, no TRE em Florianópolis deve estar tudo julgado até o próximo dia 23. Tinha alguns outros casos em dúvida, como por exemplo em Morro da Fumaça, Cláudio Nor de Vasconcelos, candidato a prefeito pelo PMDB, oposição, o Marci Sartor, candidato a vice na situação, também teve, ele é do PSDB, os dois tiveram o registro deferido, está ok, vão para a disputa. No município de Uruçanga,
O vice Luiz Henrique Martins, o Cuíca, do Partido dos Trabalhadores, chegou a ter o pedido, num primeiro momento, com parecer indeferido pelo Ministério Público, mas depois reverteu isso. Está ok, está na disputa, está no processo. De Treviso, Jaimir Comim estava com o seu registro de candidatura com risco de impugnação, mas ele obteve no último sábado, ontem, domingo, o registro da candidatura do Jaimir Comim foi confirmado, ele também está liberado, então, exceto alguns outros cargos de vereador que ainda estão com problemas, tem 3 candidaturas a prefeito que estão, neste momento, indeferidas e que precisam buscar o recurso no Tribunal Regional Eleitoral. E aí o telespectador vai nos perguntar, tá, mas terminou o prazo dia 5 aqui, você disse que até o dia 23 o TRE define de uma vez por todas o julgamento desses casos. E aí, acaba aí? Não, não acaba aí. Acaba só depois de passar pelo Supremo. Tem ainda o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Lá eles querem acabar essa novela até pelo dia 15, 18 de setembro. Veja, às vésperas da eleição, porque faltando 15, 20 dias para uma campanha, convenhamos, é vésperas da eleição. E aí, além disso, os candidatos, em alguns casos, ainda podem recorrer ao Supremo Tribunal. E aí vem aquela história de que nós corremos o risco de que vamos extrapolar as eleições e vai ter candidato ainda esperneando, tentando ser candidato, estando cassado, ou o inverso, candidato deferido em um determinado momento, mas a oposição esperneando, tentando caçar esses candidatos. Infelizmente, a justiça não tem colaborado muito não, com essa velocidade, as leis, a interpretação, não tem dado muita tranquilidade para nós não. Tem até juízes bastante indignados com essa falta de clareza no despacho do Supremo em relação aos casos do Ficha Limpa. Ali um registro, um despacho do Dr. Rogério Mariano do Nascimento, aqui para Criciúma, que chegou a dizer o seguinte: eu acho que nessa eleição ainda vão levar meio assim, mas a partir de 2006 os próprios partidos já vão evitar que inscrevam seus candidatos que tenham problema de ficha limpa. Ou seja, está todo mundo com dúvidas ainda do que vai acontecer de fato. Enquanto isso, os candidatos, pé na estrada, estão fazendo campanha. E nesse fim de semana a campanha fervilhou pela região. João, vamos fazer um balanço aqui, principalmente na cidade de Criciúma. Você falou agora do James, né? Mas quantos candidatos ficaram impugnados? Nós temos na majoritária o Clésio Salvar e a vereadora na cidade de Criciúma. Como é que ficou esse quadro? O Edinho e o Edilson Medeiros. Os dois estão impugnados e os dois recorrem ao Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis. O Edinho andou falando aí que poderia colocar a filha dele de candidata, isso pode acontecer, mas o Edilson me garantiu que ele vai recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral em Florianópolis, pois ele acha que ainda pode reverter a situação no TRE. E a partir de agora, então, como é que funciona? Agora fica a cargo dos advogados e para esses candidatos continua a mesma coisa? Os candidatos continuam a mesma coisa, eles vão agora recorrer ao TRE, agora entra em campo um outro time de advogados, alguns advogados daqui acompanham o processo lá em Florianópolis, mas agora os advogados daqui vão apenas assessorar os advogados de Florianópolis. Lá eles recorrem e se não tiverem êxito, ou seja qual for o resultado, depois entram os advogados de Brasília. Agora, João, eu vou falar um pouquinho agora aqui da área nacional, porque isso foi a impressão, inclusive, de muita gente, que por os direitos de imagem das Olimpíadas estarem com uma emissora de televisão, a outra emissora direcionou o foco ao tal do mensalão. O mesmo mensalão que tirou o foco, então, da ficha limpa. Como é que está essa situação toda do mensalão? É verdade. Bem observado. A gente praticamente não ouve mais falar nada de ficha limpa. Se ouve falar do mensalão. De um lado é a Olimpíada, do outro o mensalão. Infelizmente é assim. Mas o próprio judiciário é culpado pelo tempo, pela demora que leva, pelas brechas que abrem na interpretação da lei. Eu li uma piadinha muito interessante nesse final de semana,
que tinha um cidadão que estava no leito de morte. E estava nas últimas, não tinha mais força nem para falar direito. Mas ele conseguiu, sussurrando, pedir uma Bíblia. Esse cidadão era um advogado. Aí ele pediu a Bíblia. E aí todos os amigos que sabiam que ele nunca tinha frequentado uma igreja, perguntaram para ele, mas tu, agora, no leito de morte, você não tem mais a mínima, não tem mais nem força para virar a página da Bíblia, que é levezinha. Você quer ler a Bíblia agora? E ele, que era advogado, disse o seguinte: estou procurando uma brecha na lei. Ou seja, ele queria escapar da morte. E advogado é assim, eles procuram uma brecha na lei até o último instante para salvarem os seus candidatos. É uma figura que eu faço para dizer que a lei que foi posta aí, diferentemente da Bíblia, a lei que está aí tem muitas brechas. Então, a lei foi feita pelos homens, foi feita pelos políticos e deixou muitas brechas. Então, agora, a minha preocupação é a seguinte, que enquanto alguns falam de mensalão, outros falam de competições esportivas, aí, a Olimpíada, sai alguma surpreendente decisão nessa história da ficha limpa. Tenho a impressão que não nos casos aqui de Criciúma, onde a gente está falando ficha limpa todos os dias, mas em alguns lugares parece que o assunto ficha limpa meio que caiu de moda. Isso é ruim. Verdade. Considerações finais? Considerações finais, eu vou pela campanha que está nas ruas. Tem algumas campanhas, Araranguá, eu andei dando uma passeada por Araranguá, conversando com as pessoas lá para saber como andam as coisas, Sombrio também, para ver como estão as campanhas lá. E lá me chamou a atenção a criatividade, ou falta de criatividade, eu não sei, mas o plágio que é feito a algumas músicas. Tem uma música, aquela do Lelelê. Eu sou horrível em termos dessas músicas. Eu não lembro o nome da dupla que fez essa música. Mas essa música está tocando em tudo quanto é lugar com a letra adaptada aos candidatos. Aí tem gente que está usando outras várias músicas. Então estão fazendo... A criatividade vale nesse momento. O plágio também vale para fazer as músicas de campanha. Então nós temos música de campanha na rua, nós temos os santinhos nas ruas, nós temos já aparecendo muito mais os outdoors nas ruas, nós já temos candidatos gravando os primeiros programas de televisão, já tem programa de televisão pronto para ser apresentado a partir do próximo dia 21. A estrela da política no final de semana foi a presença da ministra Ideri Salvati, que é do Partido dos Trabalhadores, aqui em Criciúma, em Uruçanga, em Maracajá, em Içara, em Araranguá. Ela esteve participando de eventos políticos. Içara tem a festa de São Donato, que está em andamento, mas a festa do final de semana foi uma overdose de candidatos. Tinha candidato subindo em trator, tinha candidato almoçando 2, 3 vezes, dando abraços, enfim. Nós estamos em período eleitoral e é assim, os políticos agora estão, inclusive, mais simpáticos. É verdade. E seguindo na direção das musiquinhas brasileiras, nas cidades onde tem pelo menos um candidato da majoritária, ou seja, prefeito, impugnado, com certeza a oposição está cantando Ai, se eu te pego. Forte abraço para você, João. Boa. Você acabou de dar uma dica. Você acabou de dar uma dica aí, com certeza, para os marqueteiros. Ai, se eu te pego. Pode pegar, com a redundância aí, pode pegar essa. Ai, se eu te pego.